Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos distribuindo material de trabalho aqui, canetas e coisas. Está entrando no ar a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o seu programa diário de notícias. Aquele que trata das notícias que marcaram este dia, através dos comentários de uma equipe, de uma equipe de comentaristas, comentários de uma equipe de comentaristas, e tudo isso com a sua participação, através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, e sempre tentando chegar a um comum acordo e sempre tentando levar até vocês tudo isso com descontração, com bom humor. Às vezes falamos um pouquinho demais, mas eu sei que vocês conseguem entender tudo que a gente diz aqui, que é tudo feito com o maior carinho e atenção. Neste dia 8 de junho de 2017, a madrugada deste dia 8 de junho de 2017 trouxe um aumento no número de pessoas desabrigadas, fez uma destruição maior ainda do que já vem acontecendo nessas últimas semanas de chuva intensa, causou um número de mortes, tem pessoas ainda desaparecidas, pessoas que morreram com desabamentos de casas, com choque elétrico, inclusive teve gente que morreu, tem gente desaparecida. Efetivamente, este mau tempo que está sobre o estado do Rio Grande do Sul aumentou significativamente nessas últimas horas o número de pessoas desabrigadas. Uma rua aqui na zona sul de Porto Alegre foi completamente alagada hoje pela manhã. A Érico Veríssimo também está. De manhã não dá para passar. A rua ou Avenida Tramandaí, não sei se ela é rua ou avenida na zona sul de Porto Alegre, hoje de manhã estava o caos. Ô Magda, são 73 cidades em situação de emergência. De calamidade, E mais de 10 mil pessoas sem casa. Mais de 10 mil desabrigados. E a chuva foi feia mesmo na madrugada dessa quinta, né? Uma mulher, tem uma mulher, não sei se pelo menos até agora estava desaparecida, Uma outra senhora morreu quando sua casa desabou e ela, hoje pela manhã, com certa dificuldade, os bombeiros tiveram dificuldade até de encontrar tirá-la debaixo dos escombros. Um jovem também morreu, um senhor morreu. Isso que aí vocês têm um pouco das imagens até que já foram mostradas no nosso noticiário de hoje, os danos causados em municípios pequenos, nas áreas mais rurais de alguns municípios, que estão realmente destruídos em virtude... Alguns lugares as pessoas não conseguiram identificar que tipo de fenômeno da natureza foi que aconteceu nesta manhã de hoje, nesta madrugada. A chuva intensa, pelo menos eu confesso a vocês, eu não vi toda a madrugada, não percebi. A água bateu a noite inteira, a noite inteira. Mas a chuva não parou, né? Não parou. O dia inteiro, mas a noite das inteira. 5 horas da manhã até ao redor das 6h30 era algo assim assustador para a gente que estava dentro de casa. Imagina para essas pessoas que suas casas estavam desabando, outras que já estão desabrigadas. O município mais atingido é Tiradentes do Sul, Campo Bom e Três Passos. São os 3 municípios mais atingidos com as fortes chuvas. E a previsão é de mais chuva, né? Pois é. Pelo que se Hoje vê, ela deu uma trégua. Hoje de tarde deu uma trégua em Porto Alegre. Mas, pelo visto, o tempo abre só no fim de semana, até quarta-feira, e volta a chover novamente. Tem um município em especial que está vivendo um drama terrível, que é Montenegro. Montenegro foi atingido pelas chuvas. Aí teve aquele vendaval. Anteontem, Sim, Montenegro que foi E agora
parou a chuva agora à tarde, os rios, as águas começam a descer. O rio cair ali. E o Montenegro é baixo, é nível do mar, é região de desaguador. E aí o rio vai levando. Vai levando e vai enchendo tudo de novo. Ah, que horror. Quer dizer, o Montenegro está vivendo um drama muito complicado. A Defesa Civil está com uma atenção redobrada lá. A prefeitura, coitada, não tem o que fazer, né? Porque o que vai fazer a prefeitura? Com os recursos parcos, falta de dinheiro. Olha, nossa solidariedade a Montenegro e região ali, aquela região do Caí ali, que é muito atingida, e ainda teve esse vendaval, quer dizer, tá faltando só um tsunami e um terremoto. Agora eu queria perguntar para vocês, em Porto Alegre, claro, foi muito forte a chuva, mas se resolvesse as situações dos bueiros da cidade, não resolveria a questão dos alagamentos? Não. É que, na verdade, também a população tem que se conscientizar, né? Porque as pessoas jogam lixo na rua e não estão nem aí. Isso faz sim. com que os bueiros fiquem entupidos e transbordem. E a situação dos bueiros? Por exemplo, na Érico Veríssimo, tá? Aqui em Porto Alegre, a gente tinha as bombas, se propagou que as bombas adutoras resolveriam o problema. Se vendeu ilusão, não é verdade. Não tem bomba adutora que resolva uma precipitação pluviométrica como a que a gente teve nos últimos dias. Essas cidades do interior, elas pagam um preço alto pela nossa geografia. A formação geológica nessas regiões é muito complexa. Para você ter uma ideia, tem municípios, é incrível, tem municípios, Mário, que ficam abaixo do nível do mar. Sim. Ou seja, num buraco. Mas eu pergunto do caso de Porto Alegre. O caso de Porto Alegre, lembra daquela discussão sobre o duto Álvaro Chaves? Todo mundo dizia, o duto já vai resolver o problema aqui, vai, não sei o quê, custou um caminhão de dinheiro, desabou, refizeram a obra, blá, blá, blá. Não resolveu nada. E qual é a solução? Quarto distrito. Você viu que uma capital alagada dessa maneira? Acertório. Você viu o que acontece no Acertório? Acertório, chuvinha de 2 horas, enche tá. Hoje pela manhã tu não chegava, não saía de Porto Alegre, pela Sertório, pela Cairu, tu saía, não entrava de Porto Alegre. E o DEP tentou ali, fizeram uma obra, botaram bomba, tiraram bomba, encheram de bomba, cheio de bomba, sei lá, não resolveu. Então durma com barulho desse. Todos os anos se repete. Isso aí, esse é o grave. É reincidente. As grandes cidades são pensadas. Porto Alegre não foi pensada. E as grandes cidades têm uma outra cidade embaixo. Sim. Você sabia que existe visita turística aos túneis de Paris? Sim. A gente visita. Londres, os túneis de Londres, abaixo do metrô de Londres tem uma cidade. Sim. Amsterdã é tão grande em cima quanto embaixo da terra. Então, assim, essas grandes cidades... Mas aqui embaixo da terra não aparece. Acontece que a Holanda está abaixo do nível do mar, né? Netherlands, que são as terras baixas, os Países Baixos. Por exemplo, Nova York tem túneis gigantescos. Você pode atravessar Nova York e sem ver a luz do sol. O próprio São Paulo foi criada uma infraestrutura subterrânea fantástica, aqueles tanques enormes para milhões e milhões de litros. Eu morei no Butantã ali uma época, eu perdi um carro no Butantã um dia, meu carro saiu boiando lá no Butantã. Pois não adianta nada. Não, mas depois eles fizeram essa obra. Tinha uma revendedora da Ford ali, eles perderam uns 300 carros. 300 carros. A água cobriu todos os carros da revendedora, o homem estava desesperado lá, o dono da revenda Ford, ali na Avenida Vital Brasil, onde eu morei muitos anos em São Paulo. Então são estruturas que são criadas. Essas megalópolis brasileiras, cidades brasileiras, como Porto Alegre, foram crescendo e não tem nenhum planejamento. Sem planejamento, nada. Sem estrutura. Brasília tem planejamento. Mas Brasília foi pensada. Sim. Palmas do Tocantins é outra cidade planejada. Mas São Paulo enche d'água também. É que São Paulo também tem uma característica. 2 rios, né? São Paulo é por 2 rios. Então, Tietê e Pinheiros, por causa do desaguador. E o mais grave de tudo, isso os cientistas são unânimes em afirmar, é o seguinte: à medida que você vai urbanizando uma cidade, você vai tornando essa cidade impermeável. Você começa a botar asfalto, começa a botar cimento, começa a botar calçada. Progresso. Não chupa a terra. Precisa permeabilidade. A água precisa descer para algum lugar. Se você torna uma cidade impermeável, com calçadas, com asfalto, com calçamento, com obras... Tem que ter por onde se escoe toda essa água. A água não tem para onde ir. Sabe, Vitorino, eu estou tentando achar os municípios, mas tem tantos municípios alagados que tu 73. mistura tudo, as imagens, eu não consigo, tudo está alagado. 73 cidades. Tudo está alagado. Em situação de emergência.
Tudo está alagado. Eu conversei com um meteorologista na semana passada, lá na Rádio Pampa, e ele explicou que nós temos um efeito cíclico aqui. A gente fica sob o trópico de Capricórnio, né? A região do trópico de Capricórnio. É o seu signo, aliás. Paralelo, né? 30, é. Então, assim, tem uma característica, Magda. Um inverno é frio e seco. O outro inverno é chuvoso e não esfria tanto. Ele disse dificilmente nós teremos temperatura abaixo de 0 esse ano em Porto Alegre. Nós teremos chuva. Mas vai cair neve, estão anunciando neve na Serra Gaúcha e Catarinense. Bom, deixa eu aproveitar então, eu pedir licença para vocês, nesse momento vamos fazer o serviço de utilidade pública então, tá? A Defesa Civil Estadual está recebendo doações para os atingidos pelas chuvas essas que, como se disse no início do programa, já causaram três mortes e já tiraram mais de 10 mil pessoas de suas casas no nosso estado. Os itens são repassados na medida em que os moradores comprovam situação de vulnerabilidade social e comprovam que sofreram danos com as chuvas. Conforme o subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que é o Tenente-Coronel Jarbas Ávila, o estoque de agasalhos e de calçados é razoável, mas há outros itens que também são necessários. O estoque de alimentos não perecíveis, por exemplo, está abaixo do nível crítico. Portanto, eles estão precisando muito e quem puder, por favor, que doe arroz, feijão, massa, leite e azeite, que são alimentos que podem ser consumidos nos abrigos. Então, eu vou repetir. Arroz, feijão, massa, leite e azeite. Esses são efetivamente os produtos que realmente são assim os fundamentais. Cada município tem o seu modelo de central, então quem quiser ajudar pode ligar para o número 199, daqui a pouco a gente coloca aí no ar e vamos repetir mais vezes, e se informar sobre qual o local da doação que está mais próximo de você, tá? Aqui em Porto Alegre, a Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul fica na Avenida Borges de Medeiros, no número 1501, Borges de Medeiros, 1501, no bairro Praia de Belas. E o telefone é 199. Daqui a pouco a gente repete, daqui a pouco a gente coloca aí no vídeo. Dona Magda, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que está nos vendo agora e que acreditou nesse programa, que é o Otávio Gadré, que está de aniversário hoje. Vamos homenagear o chefe. Parabéns pra você. Ele é sexy. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, doutor Gadré. Sexagenário. Sexagenário? Ele é sexy. Ele é sexy. Olha, intimidade. Seu Tavinho. Não é seu Tavinho, doutor Otávio Gadré. Não, a doutora Sandra não gosta de... Mas não é uma ofensa. Não é assim, querida. Não é, tu não conhece a doutora Sandra. Doutor Otávio, parabéns, feliz aniversário. Acreditou no nosso programa. Aliás, ele inventou, ele é o criador. Ele que criou essa bagunça. Ele é o criador. Isso aí. Parabéns, feliz aniversário, extensivo a toda a sua família. Chicão Tofani, tem uma resposta aí pro teu pedido com relação à segurança. Que camisa, hein? Chicão, cara do Gustavo Torino. Que beca, hein, Chicão? Que beca é ótimo. Tá. Mas, Magda, ontem eu tive um privilégio na madrugada de assistir no Arte 1, um filme que eu vou recomendar para todos aqueles que curtiram a cultura underground que eu era e partiu para a cultura pop que eu sou hoje. Pô, cultura pop não tem nada a ver com música, cultura pop é um estilo de você. Isso aí vai bem pro Marlon. O Marlon é apaixonado por esse filme. Esse filme é um dos maiores filmes da história do cinema. O Último Tango de Paris, com Maria Schneider e Marlon Brando. A cena antológica da manteiga, que houve, na realidade, Bernardo Bertolucci pediu para Marlon Brando fazer um estupro, para ser mais real o filme, com a Maria Schneider, foi para a história do cinema. E o Mari me falou uma coisa que ela processou Bernardo Bertolucci e não aceitou o perdão dele. Ele quis visitar ela no leito, que ela estava doente antes de morrer. É verdade. O filme sensacional. A morte de Marlon Brando no final, o filme vale a pena. Como o outro de Bernardo Bertolucci, O Último Imperador. A história de Puyo, que era o último imperador chinês, que ele foi atropelado
controlado pela Revolução de Mao Tse-tung. Ele era da dinastia Ming, um império que existiu há 2000 anos, o império mais antigo do planeta. E ele terminou, sabe como, Puyô? O filme é genial. Ele terminou como jardineiro da Cidade Proibida, onde ele reinou, mano, a família dele durante 2000 anos. E esse Bertolucci mostra muito no filme. Agora, Chicão, que estatura e estrutura artística que tinha o Marlon Brando. Que coisa espetacular. Ele mudou uma geração. Eu sabia que aquele filme foi proibido no Brasil? Eu consegui ver aquele filme só depois, o Vitorino sabe, a ditadura proibiu. O Último Tango em Paris? Foi o primeiro filme com cena de sexo explícito e nudez ao vivo. Sabe? Chicão Tofani, mas o que eu queria te dizer era uma coisa diferente. Tu estavas preocupado estás preocupado com a segurança, né? Então eu quero te convidar e convidar todos os nossos telespectadores, que aqui nós recebemos a informação. Amanhã, tá? Será instalada amanhã, dia 9, às 9 horas e 30 minutos, no plenário Ana Terra, da Câmara Municipal de Porto Alegre, será instalada a Frente Parlamentar da Segurança Pública Municipal, FRESEG, tá? Quem está propondo? A vereadora comandante Nádia. A ideia a intenção da frente é fazer Porto Alegre também assumir a parte que lhe cabe na questão da segurança e, portanto, fazer com que as demandas dos porto-alegrenses sejam resolvidas. Ou então, a Câmara passará a discutir os problemas da segurança e, através dos vereadores e das entidades que ali se reunirão, e todos serão bem recebidos. E ela tu sabe quem é ela, né? Sei. Ela foi a mulher que inventou a Patrulha Maria da Penha. Ela foi a única mulher até hoje a comandar uma corporação inteira, e ela só se afastou agora do comando da Brigada Militar porque ela se candidatou e porque por idade, ela é oficial da Brigada Militar, tá? E agora a Câmara de Vereadores tem uma voz da segurança. O Rafão está nessa comissão também, ou não? É só ele entrar, que ele é delegado, deve estar, ele deverá entrar. O Rafão é delegado? Delegado? E eu acho que o Vitorino tem razão numa proposta tua, armar a polícia municipal. Sim, a guarda municipal. A guarda municipal A guarda municipal. Que ontem deu um tiroteio muito grande no centro de Sapucaia. A Carla tem as informações sobre a guarda municipal. A guarda municipal já é armada. A guarda municipal de Porto Alegre já é armada. Não na sua total. Sim, mas aí parece que a guarda não é armada falando desse jeito. É 10 ou 15%. Sim, tá, deixa a Carla explicar. Exatamente. Para não dar informação errada. Concordo que porque quando a gente fala para a guarda municipal ser armada, parece que ela ainda não é, a guarda municipal é armada, é claro. Os outros agentes precisam ser treinados, qualificados para ter uma arma na mão. Mas isso aí que tu falou, cara, e que a Magda falou, é extremamente importante, que a vereadora Nádia está tomando essa iniciativa, porque já estão se falando em Porto Alegre, em alguns bairros, de milícia, sabia? Milícia proteger as casas. Mas eu falei, já está começando. Tu chega lá, cada um dá X por mês e é criada uma milícia de ex-policiais. Não, e vamos ex e atuais. Sejamos honestos e realistas. A vereadora comandante Nádia, ela está nisto, ela entrou na política porque foi exatamente essa fatia da sociedade, sabe, da segurança, que sentiu necessidade de fazer alguma coisa pela segurança do município e do estado. E eles então se uniram e escolheram entre eles uma pessoa que tivesse um perfil, entendeu? Não botaram qualquer pessoa para... E ela tem essa missão dentro da política, tratar da segurança. E ela foi eleita, a primeira inclusão dela, a participação dela na política, e ela tem um perfil pragmático, experiente, e ela conhece todos esses membros. Ela é uma mulher hoje de 49 anos, que entrou aos 20 anos para a Brigada Militar, fez toda a sua carreira lá dentro e tem um histórico perfeito, entendeu? E eu acho que vai dar um resultado legal, porque ela tem... Ela é do PMDB.
E sabe, Vitorino, eu acho que vai dar legal esse resultado, porque ela é uma pessoa que sempre me pareceu uma pessoa comprometida com o trabalho dela e com o perfil dela, sabe? E eu acho que a cidade precisa disso aí. Voltando à Guarda Municipal, o que eu acho importante? Porque uma vez já armada a Guarda Municipal, já se passou por uma grande polêmica que foi armar a Guarda Municipal. Porque isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos, acredito eu. E as pessoas no início, mas vamos armar a Guarda Municipal? Não vamos armar? Então tinha aqueles prós e isso é um absurdo. Então, assim, essa parte já aconteceu. Então, eu acho que agora, treinar esses agentes é uma parte mais fácil, né? Sim, sim. Agora, Carla, o Mário Vitorino, principalmente o Vitorino que morou nos Estados Unidos, pode ser fiel do que eu vou falar aqui, que pode soar como uma besteira. Deveriam armar os azulzinhos. Porque nos Estados Unidos, o guarda de trânsito é armado. Não é armado, Vitorino? Não, é uma coisa só, né? É, exatamente. Tem polícia civil, eu acho que mas antes não, eram os brigadeiros que cuidavam do trânsito. Eles eram armados, claro. Mas não, porque eu prefiro... Aqui tem uma dicotomia impressionante. Eu prefiro um cara que tenha uma... O cara que vai me multar, o mesmo cara que tem um talãozinho de multa para me multar, tem um revólver na cintura para me defender. Tá certo. Exatamente. Então... Agora, essa jaqueta de pelica com bolso de piton. Eu ganhei de uma amiga minha, a Alice Prati, que ela é uma estilista aí, sabe? Tá chique. Tá chique. Tá chique, Chicão Tampani. Não veio ontem, né? Tava doente. Por que mudaram isso da Brigada Militar, hein? Pelica com o quê? Bolso de piton. Piton, o piton é a cobra mais sofisticada do planeta. Piton a cobra. Eu Dá na Indonésia. É. Tu achou que era outra cobra? Isso. Não, era piton, ficou meio assim. E os professores de Deus hoje, hein? Os professores de Deus, os ministros. O Herman Benjamin falou a tarde inteira. Herman Benjamin deu um banho de direito. Mas falou demais. Colocou, não falou demais. Ele não é muito bom na oratória, né? Ele é meio chato, né? Não que, o que ele fala tem conteúdo, é ótimo, maravilhoso, mas... Foi atacado pelo Gilmar, aquilo foi... Atacado pelo Napoleão. Exatamente. E não era o Bonaparte. E olha, ele deu um banho tanto no Gilmar quanto no Napoleão. Eu acho ele é técnico. E é um jurista sério, um jurista comprometido. A apresentação, o relatório dele se ateve a fatos, olha para a cidadania, olhou para a cidadania. E vai votar a favor da cassação? Sim, vai. Mas não passa isso, não passa. Agora a Magda foi lamentável. Agora eu quero mudar o placar, viu? Eu falei 5-2, vai ser 4-3. 4-3, exatamente. Foi lamentável o comentário da dupla, o Júnior da dupla, Sandy Júnior, em todo o Brasil, queimando o Bolsonaro. O Júnior? Dizendo que o Bolsonaro não seria o nosso presidente ideal. Eu acho que... Para o Júnior, quem é o presidente ideal? Para ele também, né? Ele não tem problema, né? De segurança. Ele Homem de ferro. Papai milionário. Quem é o Júnior? Ele é casado com a Sandy. Não, é casado com a Sandy, irmão da Sandy. Irmão da Sandy. Eu acho tão parecido, tão filho do Chororó. Tá, não vamos desmerecer, não tem nada a ver, mas... não tem nada a ver. Mas esses artistas... É muito esquerdol. Muito esquerdol. Essa rapaziada aí... Tá, mas qual foi o argumento? Ele fez um comentário que ele disse que não aceitava o Bolsonaro como presidente do país, porque o Bolsonaro é um cara que não tem uma experiência de gestão e é um cara que... Aí vem toda aquela história de preconceituoso, blá. Ok, ele sugere quem? Ele não disse nada. Só disse sim, tá bom. O que tu achou do Barquezão hoje, Gari? Mas o mundo achei uma péssima ideia dele. Desculpa, ele não está nem um pouco preocupado com a minha opinião, mas acho que ele não aparece, e quando aparece, copia o Dória. Vai dar uma de Dória agora. Foi mal. Na minha opinião, foi mal. Umas 3 horas a página dele no Facebook no ar, por causa desse comentário, que o mundo caiu na cabeça. Caiu em cima dele, o Brasil todo, isso aí. De quem? Bolsonaro, o Júnior, esse. Queimou o Bolsonaro. Mas assim as pessoas se lembraram que ele existe, né? E aí, ele faz alguma coisa. Lá por umas 3 horas. Ele faz alguma coisa. Aliás, vocês falaram em preconceito, por conta do julgamento no TSE, um julgamento hoje no STF passou despercebido.
e é bastante polêmico. Acho que não passou despercebido, não. Porque o STF, Joaquim Barbosa? O STF aprovou. Não, a manifestação do ministro Barroso, que foi infeliz. Chamou o Joaquim Barbosa de negro de primeira classe. Depois chorou e pediu perdão. Chorou e pediu perdão. Chorou e pediu perdão. Não adianta o que aconteceu ontem. Eu acho até que adianta. Tu acha? Eu acho que sim. Claro, ele pisou na bola. Ele pediu desculpas hoje. Ele pediu desculpas hoje. Ele disse que foi... O que aconteceu ontem? Tem que explicar, exatamente nem ontem, todo mundo assiste. Teve uma cerimônia que incluiu o retrato do Joaquim Barbosa na galeria dos ex-presidentes do STF. E na homenagem, o ministro Barroso, foi muito infeliz e se referiu ao ministro Joaquim Barbosa como negro de primeira linha. Hoje, no julgamento no STF que o Vitorino vai falar, que fala sobre cotas de negros, ele pediu desculpas, disse que tinha sido indicado para ele não falar, porque daí dá mais visibilidade ainda, né? Sim, a respeito do caso, reforça, as pessoas iam voltar a falar sobre o assunto. Ele disse que não, que achava melhor falar, pedir desculpas, porque ele mesmo, que sempre lutou contra o racismo, alguma atitude racista e tal, acha que não falou certo, que não conseguiu se comunicar, não conseguiu falar exatamente o que ele queria falar, que muitas vezes acontece, né, gente? Infeliz, as pessoas, às vezes não há brancos. Exatamente. E ele disse o seguinte, não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Eu, portanto, gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com essa frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Em voz embargada. Se emocionou. Então, assim, é que nem a gente estava falando ontem, né? Não adianta também crucificar a pessoa, né? Claro. Quantas vezes o Vitorino fala e se arrepende? Muitas. Nunca. Disso. Eu sou crucificado. Nunca, viu? Nunca falo. Não, pequeno polegar. Eu falo e repito. Nunca te arrependeu de nada? Tu não te arrepende? Nada. Deixa agora quando a chefe chegar, tu vai ver. O Joaquim Barbosa é candidato a vice, hein? Na chapa da Marina. Não, a vice não. Ele é a vice, ele vai. Cabeça de chapa. Ele já admitiu a possibilidade, coitado, mas já está defendendo a eleição direta. Joaquim Barbosa, aquela história dele do mensalão que entusiasmou todo mundo, o homem que vai defender a lei, já meteu os pés pelas mãos, já defendeu o Lula, já disse que o impeachment foi ilegal. Fala assim do Meretice. Não fala assim do Meretice. Já perdeu teu voto. Já perdeu meu voto. Ele nem vai dormir hoje, ele vai dormir com os pezinhos pra fora da cama. Mas não é só o meu, não. Ele falou besteira. Depois que ele saiu lá da presidência, todo mundo... eu gostei dele. Eu fiquei apaixonada por ele quando ele veio. Nunca calçou as sandálias da humildade. Não, ele não sabe o que é isso. Eu queria finalmente dar uma notícia sobre o julgamento do STF. Por favor, por gentileza. O julgamento do STF hoje considerou constitucional um dispositivo federal que determina 20% de cotas para negros em concursos no Serviço Público Federal. O que eu vou dizer é polêmica. Não adianta mandar cartinha. Não fica coagindo o telespectador. O senhor pode mandar o que o senhor quiser. Vou ler. Pode mandar. Não, manda pra cá, pra Magna. Mas não vai fazer queixinha pra direção. Vai fazer queixinha sim. Vai fazer reunião, eu vou com ele. Isso é chinelagem. Exatamente. Vou dizer aqui. Eu sou favorável a cotas sociais para pobre. Pobre precisa ser privilegiado em concursos públicos, nas universidades públicas. Pobres. A separação racial é racismo. Concordo com o relatório. Também concordo, Vitorino. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Verdade. Ponto. É que nós mas o próprio STF, mais uma vez, rasga a Constituição e está criando um dispositivo racista
inconstitucional e o que é pior, foi aprovado acho que por unanimidade. E como é que eles aprovam uma coisa que é inconstitucional? Desde quando o STF defende a Constituição? Só lá na Constituição que diz que o STF vai defender a Vitorino, por Constituição. que tu não vai lá, Gustavo? Você não vai no STF? Eu acho que tu tem que ir lá, Gustavo. Porque o nosso nome... Imagina a sessão. Gustavo Vitorino, não dá pra Parar, usar. Lucas. Presta atenção. O cara ia largar o carro do STF. Presta atenção, Vou Gustavo. contar um segredo pra vocês. Só o Mas não Gustavo- precisa apontar esse dedo, eu tenho uma raiva. Olha só. Baixa o dedo. Mesmo para enfrentar o Gilmar Mendes. Imagina, ele ia querer te interromper, tu ia passar por cima dele. Passou todo o meu papel. Eu bato boca Ia patrolar eu vi ele. qual é o saber jurídico do Gilmar Mendes. Qual é o saber jurídico do Aliás, Gilmar? falando nisso, Gilmar... Posso? Tu já acabou? Não, ele não só queria dizer que- acabar, ele não só acaba ele nunca. Eu queria só fazer uma revelação. Bom, também. Ai, só olha, Já uma semana teve de gente- revelações. É Já teve imperdível gente- a revelação. Já teve gente que a minha produção na rádio procurou para conversar comigo no ar e disse, não, para esse rapaz eu não dou entrevista. Olha aí, botando Gente Eu grave. quero saber o seguinte, Botando eu medo. vou lá no dia do teu Humildade tribunal dele, lá esse rapaz. da OAB pra ver se tem toda essa macheza lá. Sim. Quero só ver se lá tu te comporta assim. Não, mas o meu comportamento lá é rigorosamente dentro da lei. Eu acho que Eu quero só quem ver. julga tem que julgar sempre dentro Quero da lei. só ver Uma se coisa, lá... uma coisa eu garanto para você. Eu ficar com os graúdos lá, eu se tu faço- tem, se tu tem toda essa macheza. Não, já teve gente que quis dar carteiraço lá. Não funciona. É? O tribunal da OAB. Então o teu carteiraço lá não funciona também. Lá, porque lá na OAB todo mundo é advogado, todo mundo é advogado. Todo mundo tem aqueles carteira. todo mundo tem carteira, então não tem carteiraço. Então lá tu é Não pinto tem também. carteiraço. Magda? E outra coisa, digo mais, se tiver que bater boca com esses caras, eu bato boca mesmo, porque lá no tribunal da OAB se cumpre a lei. Coisa que não é feita nos tribunais superiores brasileiros. E hoje foi uma demonstração disso. Ignoraram o primeiro Todos são iguais perante a lei. Não são iguais. Cara, tem que ver com isso. Chegou Agora eu vou falar do outro julgamento Carnegão no tomou TSE, que a respeito do Gilmar Mendes. Quando o PSDB entrou com o pedido para caçar a chapa Dilma Temer, em fevereiro, e eu já falei sobre isso ontem, a ministra não queria aceitar, queria acabar com o processo, dizendo que era muito amplo, teve um agravo que foi julgado pelo próprio Gilmar Mendes. Nessa época, o que ele disse? Que sim, os delatores deveriam ser ouvidos, que o relator deveria ouvir os delatores da Odebrecht. Por que agora ele mudou de ideia, hein? Ele julgou exatamente o contrário e agora ele tem uma posição completamente diferente da mesma posição. Isso indica, Da posição dele, indica são os exatamente, interesses. isso indica exatamente o nível de qualidade do julgador. Da falta de qualidade. Com ele, Ademar Gonzaga, Napoleão e Tarciso. Esse será o placar. Agora o 4, A3, Rosa Weber, Barroso a Rosa e que me surpreendeu. Eu tinha o voto dela como relator. contrário. Eu tinha o voto da ministra Rosa Weber como contrário. Pois e é. ela Mas o próprio... eu apostava em 5-2, vai ser 4-3. Agora, me decepcionou Bom, o Napoleão esse foi posto lá para isso. O né? Napoleão, Exatamente. você tá cabeleira do O Napoleão mais Cabelo parece branco o Rei aqui. Leão do que o Napoleão. O O cabelo Napoleão de podia se barco, chamar né? Rei Leão, porque Aí, ele tem vem uma cá. cabeleira. E o Edmar, que aí os dois advogados. E daí o E o relator Admar? disse, Advogado. né, o Caixa 1, se a gente for analisar só o Caixa 1, não precisa existir o TSE. Agora, Vai, o sinceramente, Edmar que disse que ele acha normal os políticos não saberem quando entra dinheiro na conta deles, porque ele também não confere a conta dele, não sabe o que ele sinceramente, recebe. Quem que diz isso? O Ademar. Que coisinha. Admar. Ademar, sei eu lá. só quero dizer uma coisinha para vocês. Deixa o Mário Barcelos falar, que agora ele não conseguiu Ele falar. ganha 1 milhão, ele não sabe que tem na conta dele. Bom, isso o outro viajou no avião lá, não sabia. Esse avião aí diz que tem uma parte que as flores não foram do Temer, não foi o Temer que mandou flores pra Marcela. A Marcela, quando chegou no avião, tinham flores pra ela. Diz que deu até um ciúminho. Mas, Um admirador secreto. Esse 1 milhão não compra o elogio de uma das mulheres mais lindas da cidade, a Marjorie, que diz que eu sou muito boa pinta, que eu sou muito estiloso, Deve ser pareço Marjorie. um ator americano, ao contrário do Vitorino, que tem um estilo vendedor de enciclopédia britânica. Eu e o Vitorino, Eros e Thanatos, o belo e o feio. Tu tem que assumir um estilo The Rock agora. Não, é muito forte para mim. Não, mas tu é Eu arriscado. acordo muito tarde.
Tu acorda... Porque a noite é muito longa pra mim. Eu me inspiro no Vitorino, fico Eu só lendo gostaria Ele é de os áudios do processo. Vampiro, dorme de dia e fica acordado à noite. Como é que o povo brasileiro vai respeitar a Suprema Corte? Quando o próprio ministro Herman Benjamin disse hoje em alto e bom som o seguinte: o juiz, antes de tudo, precisa ser um juiz, olhando para o Gilmar. E o Gilmar está cheio ele está com algum problema na pele, que ele está cheio Gilmar, de catapora. Não, ele está fazendo um tratamento de pele, ele está queimando, Tá descascando. ele está queimando manchinhas, ele está se embelezando. Quando é que o povo brasileiro vai respeitar? Ninguém mais respeita nada, porque é tudo um conjunto de interesses de cada um desses personagens que tomaram conta do Brasil. Hoje, o ministro, o Cistral, etc., o juiz, não sei o quê, eles são mais importantes que todo mundo, porque só dá eles na televisão, só eles aparecem na televisão. O Herman Benjamin falou quantas horas hoje? 5 ou 6 horas. Te ganhou, meu amigo, te ganhou. Não, ganhou daquele menino ali, ó. Eu não. Ganhou de... Como é porque tu apelida ele? Mas é tu que fica na rádio Não, é porque Não é mais, agora é se um libertou. colega amigo dele que estudou com ele, me encontrou na rua e disse assim: manda um abraço pro pequeno polegar. Ai, parou! E eu Não comece com essa história. Nós estamos falando sério, não dá bola. Eu fiquei estupefato e perguntando quem Deus é dá bola, o dá bola, pequeno dá bola. polegar. Aí ele disse o seguinte: aquele cidadão, o Vitorino, nós jogamos bola junto Mário e tal. Barcelos, isso não combina com o senhor. Não, mas não é, mas é Homem verdade. elegante, Mas de não é. terno, de Imagina a hora do pega o Parou, olha aqui, ó. Aí ele perguntou... Um portador de um gato de armazém. Parou. Aí tu perguntou pra ele, mas quem é o pequeno polegar? Aí ele disse pra ti que é o Zé Colmeia. Mas por Olha que aqui, pequeno ó. polegar? Vamos voltar ao assunto da declaração do Que é Júnior. Gugu grande? Parou. Sim, A tia disse que é pra parar. A tia, respeita a tia. Para. Tá bom. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Márcio Lazar diz o seguinte: aproveitando que o Chicão falou sobre as declarações do Júnior, esse não só se referiu como sendo uma pessoa despreparada, como também o comparou, ou seja, o Bolsonaro, com Hitler. E ao que a deputada Benedita disse no Congresso do PT: gente nojenta e hipócrita. Cala a boca, Júnior. Antônio Fagundes. João Batista Barreto diz o seguinte: boa noite, Magda Beatriz. Não foi só o Júnior que falou do Bolsonaro. Antônio Fagundes também chamou o Bolsonaro de sujeitinho atrasado e intragável, que jamais votaria num boçal desses. João Batista. Antônio Fagundes, parece que tem uma fama dele ser um intragável. Ele é intragável. Vamos dinheiro pra PT pra fazer o show dele. E quanto mais eles batem no Bolsonaro, Mais cresce, é que nem bolo. É que nem bolo. Rapaz, o Bolsonaro não pode descer em aeroporto nenhum para Ele é o um aeroporto. ídolo, principalmente os jovens. Não, ele é ídolo, ele é ídolo. Agora eu lanço um desafio aqui. Manda o Bolsonaro atravessar a Rua da Praia e manda o Lula atravessar a Rua da Praia. Quem é que chega inteiro? Vai ser apedrejado. Você vai ver quem é que ganha a próxima eleição. Tá bem. Manda fazer isso em Curitiba. Vamos deixar fazer. Espera. Manda fazer né? isso em Curitiba, em Salvador, em Recife, em Fortaleza. A respeito do racismo, tratado agora há pouco pelo Gustavo Vitorino, Eduardo Vasconcelos diz o seguinte: nesse novo e-mail entra cada mensagem, tá me deixando louca. Dona Magda, esse racismo está intrínseco nas pessoas, tá? E o Leôncio, não é o Leôncio, quem é? O Bruno Lima, quando fala de cotas, ele diz o seguinte: se refletirmos um pouco, concluímos que o sistema de cotas raciais é a forma mais estúpida de preconceito. Somos todos iguais, as cotas dão a ideia de que existe diferença. Adoro o programa. Sobre armar a guarda municipal. Olá, bancada maravilhosa e elegante hoje. Mas pegando o gancho no assunto de armar a guarda municipal e azuizinhos, seria a maior besteira a ser feita. Porque a falta de humildade, o despreparo é tanto que seria perigoso fazer isso. Jogo isso porque trabalho em toda a região metropolitana e já vi cada abuso de autoridade. Abraços, André de Esteio. Isso é verdade, tanto é que se falou aqui. A pessoa tem que ter Mas aí teria que- tem que ser preparada. Mas daí teria que ter uma preparação, Foi o né? que se falou. Não é dar uma arma em um discípulo. Não, é jeito nenhum. muito complicado, muito complicado. Olha aqui no WhatsApp, as manchinhas no rosto do ministro Gilmar Mendes
É por causa dos cupins. Eu gostei. Anderson, A cara de matou. pau. Sobre cota social. Cota social, sim. Cota para negros, amarelos, índios, nem pensar. Meu pai era humilde funcionário da construção civil. Nunca pude estudar em escola particular. Sou negra com orgulho. Estudei em bibliotecas, polígrafos emprestados e me esforcei muito. Abdiquei de festinhas e outras coisas e passei em medicina na Universidade Federal há 30 anos atrás. parabéns. Tô arrepiada. Não precisei de cota alguma. Ana Paula, menino Deus. Parabéns. Eu acho, Vitorino, que tu deu uma bola dentro. É uma forma de humilhação. Esse exemplo dessa senhora, dessa médica, É uma forma de humilhação. é um negócio evidente. Você não pode esconder uma carência que tem cunho social e não racial atrás de uma lei absolutamente desfocada, né? Uma lei absolutamente fora da foi por realidade. unanimidade a Roberto votação. Weber diz o que é pior, repercute, Unânime. Marcos, só mais uma frase, repercute contra os próprios negros, porque amanhã ou depois chega um médico negro, só fez a faculdade na URGS, cotista. Isso é o próprio Entendeu? racismo. Quer dizer, imagina essa senhora que é médica, negra, que estudou, que se dedicou, que se rasgou. O próprio Joaquim Barbosa. Para passar em Humilde. medicina na Universidade Exatamente. Federal, tem que suar sangue. Muito. Imagina. Sem estudar em escola particular. Essa senhora daqui a pouco passa a ser vista com preconceito porque se criou uma lei como essa. Verdade. Então, assim, nós temos que privilegiar as pessoas pobres, carentes, não importa a cor. Pobres, Tem uma pessoa que carentes. trabalha comigo que diz assim que ser branco, pobre no Brasil é a pior coisa do mundo. Porque não tem benefício nenhum. Ser branco e pobre. Discriminação social total e absoluta. Total e absoluta, porque não tem cota, é mais difícil ainda de entrar, e, enfim, na universidade. Se você não tem dinheiro, você é discriminado em qualquer lugar. Se você tem dinheiro, não interessa a cor. Você tem o Pelé. Todo mundo, eu cansei de ver o pessoal beijando a mão do Pelé. Pelé. Ah, para. Então o dinheiro é que faz essa diferença. Não é, não. Discriminação o Chicão social. é pelado e faz sucesso. Eu sou bonito, O Chicão é uma personalidade. O Chicão é uma A mulher personalidade. chega, posso sair mulher. contigo amanhã, querido, te busca em casa. Vou chovendo, faço qualquer negócio. Pago pego a o carro. conta. Tudo. Não aceito. Tá grandão, hein? Não, sempre fui, querido. Ele que é pequenininho. O polegar. O polegar. Aí começaram os mimimi. Ai, o parabéns pro patrão, foi maravilhoso, mas dizer que a doutora, a esposa não gosta, foi demais. Começaram os mimimi. Deu, gente. Ai, não. Ai, vou te contar. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar mais. Tá de mau humor. Desculpa. Ô, Magda, eu quero mandar. Continua com a gente, que logo dá uma relaxada. Continua assistindo o programa que vai ficar de bom humor, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para duas pessoas especiais, a dona Nete e a dona Zoraide, que deixaram mensagens extremamente carinhosas no Instagram da Carla. @Carla Krieger. Ele tem que copiar porque ele não tem Instagram, Eu então sei. ele... Eu não sei como é que Isso é funciona esse boa. negócio. Também não tem. É bem Tem que legal, aprender. eles deveriam entrar. As O pessoas- Instagram é difícil a comunicação. Eu acho que o Facebook é melhor. Não é bem- não. é bem não prático. E é universal. O Facebook Aproveitar. é mais regional. Mas eu sou um fenômeno regional. eu só vou até o Bombituva. Depois, Parabéns. Onde de cá, o sinal da Pampa, eu caio junto. Em Sombrio, ninguém te conhece Ninguém mais. conhece mais. Porque lá a Pampa não pega. Queria mandar um abraço, então, à dona Nete e à dona Zoraide, pela gentileza, as palavras carinhosas. Muito obrigado por estar com a gente. Aproveitando o beijo do Vitorino, a gente falou antes do aniversário do nosso Todo-Poderoso, né? Quero mandar um beijo para uma ex-colega nossa e amiga nossa, da Cris, Roberta Gabardo, que está de aniversário hoje Que trabalhou na também. empresa, Trabalhou repórter, excelente aqui, jornalista, muito boa jornalista. Também tá de Maravilhosa. nível. Beijo pra Roberta, tá lá em Parabéns. Lajeado com as crias, com o maridão. Beijo, Rô. Lindos. Parabéns, beijo. 3 filhos. Quem mais faz aniversário Dois? hoje, Ah, tá. Marne? Já Vamos lá, né? na linha dos aniversários. O Ela tá Santiago esses dias Bernabéu. Mas tá no caminho, Carla. O pro terceiro. Santiago Bernabéu, que empresta o seu nome, foi futebolista e presidente do Real Madrid durante muitos anos, é uma grande personalidade, e empresta o seu nome ao estádio do clube. O Robert Preston, que foi um ator americano, fez muito sucesso, tinha uma voz muito bonita, Suharto, general e ditador indonésio, este que autorizou a invasão
região do Timor-Leste, sufocando e matando milhares e milhares de pessoas. Nancy Sinatra, a filha do Frank Sinatra, hoje completa 67 anos de idade. O Padre Zezinho completa 66 anos. Vocês conhecem o Padre Zezinho? Sim. Sucesso, né? A Sônia Braga está completando hoje 67 anos também. Ah, A Sônia Braga, 67 aqui. Tá maravilhosa. A Bonnie Tyler completando 66 anos de idade. A Bonnie Tyler completando todos esses aniversários. Da música que fez muito sucesso. It's a Harish, né? Isso. O Seu Jorge está completando 47 anos. Esse é um fenômeno. 47? 47. Achei que era mais. 70, 47 Né? anos. Este é Chris Bart, um fenômeno. Ele tem a ginga, ele tem o tipo, ele é o autêntico carioca, aquele malandro e bom ator e aquela coisa toda. Ele é fantástico. Eu amo o Seu Jorge. Ele surgiu na banda Farofa Carioca. Ele era o cantor da banda Farofa Carioca. Que fazia muito Uma sucesso farofinha bom, farofinha com ovo. Da banda. Aí ele foi para a carreira solo. Você sabia que ele chegou a fazer um teste em Hollywood para fazer um filme sobre o Jimi Hendrix? Porque ele é músico, Seria toca, um bom. Ele é muito Só que ele instrumentista. não acabou. Sabe por que ele Não fala inglês. Não, porque ele não é canhoto. Olha que doido. O Jimi Hendrix era canhoto. Ele é músico, instrumentista e um baita ator. Eu sei, já vi filmes com ele. Né? Cidade de Deus. Mas muitos artistas já aprenderam a tocar. Tropa E de finalizando, o jogador brasileiro de futsal, o Falcão, que hoje completa 40 anos de idade. São esses, além do comandante em chefe, os aniversariantes de hoje. Otávio Dumigadre. E fazendo 4 anos hoje de existência nesse Brasil que realmente não dá incentivo nenhum para o empreendedor, o A Mamãe, que é onde eu faço meus cabelos, completa 4 anos. Quero mandar um beijo para a Marina e para a Paula. E com algumas franquias. Então é um negócio que já tem 4 anos e ainda expandiu os horizontes. Está resistindo às intempéries e aos desmandos deste país. Só para dizer o seguinte, o cidadão que tem uma empresa ou diversas empresas no Brasil hoje e que consegue sobreviver, consegue pagar essa carga monstruosa de impostos, é um herói. É um herói. É um herói, porque não tem como resistir com uma empresa no Brasil com esses impostos, com essa carga, com as ações trabalhistas que pipocam por esse ou por aquele motivo, com razão ou sem razão. A Justiça do Trabalho, as ações, não a Justiça do Trabalho, mas as ações ajuizadas no trabalho, são as que mais destroem empresas, porque é uma indústria essa coisa. Me desculpe dizer isso, mas é uma indústria, Vitorino. Mas é verdade. É verdade. A Justiça do Trabalho está reclamando que está sempre sob ataque, mas o que esses caras andam fazendo aí? Tem sentenças assim que você não acredita. Você não acredita. Eu já tive cada sentença lá que cai de doer. Você fica tentando que não tem a litigância de má fé na Justiça do Trabalho. Às vezes não isso dão. aí, pelo amor de Deus. Teve um juiz dia desse que multou. É? Um autor. Que a coisa era tão escancarada, era tão constrangedora que o juiz... Litigância de má fé? Mas tem que multar, gente. O que é isso? O juiz perdeu a paciência e aplicou uma multa no cidadão por ter processado a empresa. É um negócio bobo, assim. Pro reclamante. Coisa. Mas, assim, é uma exceção da super exceção. Porque hoje virou chutometria, né? O sujeito sai da empresa, vou arrumar algum. Arruma um advogado e vou arrumar algum na empresa. A empresa vai lá, tem que fazer um acordo, às vezes dá um dinheirinho pro cara para não se incomodar. A Nica, que é da Vila Jardim, mandou um e-mail e tomara que vocês possam ler. Vamos ler. Vi uma entrevista do Mr. Catra, que fechou com o que sempre pensei e digo. O branco não é responsável pela escravidão. Pelo contrário, o branco salvou o negro da escravidão. O negro escravizou o negro e vendeu aos brancos. É verdade. Tomara que vocês possam ler. Nica da Vila Jardim. É verdade. Tá lido, Nica. Quem lê a história dos africanos, os milhões que vieram da África, eu só estou falando do exemplo que é o Brasil, o nosso Brasil, que é a maior vergonha desse país. São 2 grandes vergonhas. A primeira vergonha foi a escravidão e a segunda a Guerra do Paraguai. É só ler e ver os próprios companheiros das tribos lá em Angola, Moçambique, aquela região, Guiné-Bissau, etc., que colocavam as famílias e a metade morria dentro do navio. Foi uma coisa terrível. E eram os negros que vendiam para os outros negros, que depois vendiam para os brancos naqueles leilões que eles faziam, né? Mostravam os dentes, mostravam a mão, sabe? Um troço tão nojento falar isso que eu, sinceramente,
Não gosto de falar. Engraçado, Aquele né? filme 12 anos de escravidão, que eu já comentei aqui, com a mostra que é americano. Né? Aliás, a África, que é tida por historiadores, por cientistas, como o verdadeiro berço da humanidade. Com certeza, onde a vida começou. É o verdadeiro berço da humanidade, eles entendem que foi a África. Agora, a cultura negra no Brasil nos deu coisas maravilhosas na culinária, na cultura, na dança. Na música. Na música é disparado. Os americanos beberam exclusivamente na fonte da música negra. O blues e o jazz, que são a fonte geradora da música americana, a raiz da música americana, era assim, os negros, os brancos eram brancos europeus que tinham formação técnica em violão ou em piano, porque era o que se praticava na Europa na época. E os negros tinham as músicas tribais. O que acontecia? À noite, os negros se reuniam nas senzalas e faziam aqueles cânticos tribais, cânticos de lamúria, foram tirados da sua família, um cântico de dor. E os senhores das fazendas tinham filhos, tinham formação, alguns em música, e começaram a achar interessante aquele ritmo que vinha da senzala. Eles começaram a trazer os negros para tocar com eles, e eles começaram a tocar com os negros. O jazz nasceu assim, e o blues nasceu assim. Que são músicas maravilhosas. O blues é a música negra com intervenção branca. E o jazz é a música branca com o sentido de tempo, em total interação e intervenção. E a música gospel, e a música gospel, eu sou apaixonada por que música significa gospel. evangelho. E fora os maiores artistas americanos, como Ray Charles, Stevie Wonder e o maior deles, que é o Michael Jackson, que foi pro lado do pop, levou a música negra para as rádios, onde só se tocavam músicas de artistas brancos, foi o primeiro artista negro a tocar na MTV, a aparecer na MTV, e misturou a música negra, aquele swing do Michael Jackson, com o rock do Van Halen. Mas aí é uma coisa, aí já é um estágio bem mais contemporâneo. Claro. Eu falo assim, tá falando da raiz. Eu falo da virada do século XIX para o século XX. Claro. Por exemplo, o primeiro blues... Levei pro pop só. O primeiro blues foi composto pelo Robert Johnson, que era um negro pobre do Tennessee, que resolveu cantar um cântico, era quase que um cântico tribal, só que transformado em Dixieland. E ele começou a tocar aquele compasso quaternário mais lento. Explica o que é Dixieland. Dixieland é um estilo americano derivado do jazz que é dançante. Sim. Aquele que se chama... Tem aquele molejo, aquela coisa. Eles fazem aqueles desfiles. Sim, mas é só para... todo mundo sabe. Isso. Então, assim, o Robert Johnson, quando compôs no início do século, considerado o primeiro blues, ele tinha um pensamento, ele tentou tocar música branca com o pensamento negro. E deu tão certo que, embora tenha morrido cedo, ele gravou um disco só e morreu. O Robert Johnson morreu com 28, 29 anos. Nossa. Morreu cedo. Mas o legado dele está até hoje. Para você ter uma ideia, músicas do Robert Johnson são regravadas até hoje. Vitorino, e a coisa cresceu tanto que um ator, cantor americano chamado Al Jolson se pintava de negro para fazer filmes e cantar. O Al Jolson. O próprio Elvis Presley pintou o cabelo de preto. Ô Marne, falando em tudo isso, já assistisse o filme Rei, que é a biografia do Ray Charles? Não assisti esse filme. Maravilhoso. Fica a dica. É muito legal. E o mais divertido do filme é a forma como foi criada a música Hit the Road Jack. É muito. Mas assisti brigando com a mulher. Mas assisti uma entrevista do Ray Charles, que ele foi processado, criaram uma celeuma a respeito dele, dizendo que era sexual aquele movimento que ele fazia próximo do microfone. Ai, que coisa ridícula. Mas que coisa ridícula isso. Que coisa ridícula. Mas ele não nem enxerga o microfone, então ele cantava, ele tinha aquele movimento e diziam que aquilo era indecente. O Ray Charles, a história do Ray Charles é marcada por tudo, né? Traição, droga. Não, muita droga, né? Muita droga. O filme retrata tudo. Talento, promiscuidade. Agora uma coisa não dá pra negar, ele era genial. Ele é maravilhoso. Por que, né? Isso é incontestável. Os geniais são Tu prefere ele ou o Steve Wonder?
Os dois são espetaculares, coisas cada um com seu diferentes, estilo, né? né? Coisas Os dois são diferentes. espetaculares. Agora, uma das músicas O mais Stevie Wonder tá conhecidas... meio parecido com o Stevie, meio gordo, assim. Né? Uma das músicas é tamanho Que isso? Olha o gabarito do salão. Olha o gabarito do salão. Uma das músicas, o filme é curioso porque ele mostra como o Ray Charles compôs uma das músicas mais conhecidas e divertidas dele, que é Hit the Road Jack. É uma discussão, ele estava batendo boca com a amante, começou a discutir. Mas ele era safado, né? Coitado da mulher dele. Na verdade, ela gritava para ele, hit the road, Ray. Quer dizer, cai fora, vai embora, some. É uma expressão idiomática que quer dizer, sai da minha frente. Cai fora. E ele estava no piano e ela xingando ele. Ele começou... É muito bom esse filme. E ela xingando ele, é genial. É a melhor parte do filme. É verdade. Carla Krieger, hoje faleceu o cantor do Camisa de Vênus. O rock and roll está de luto. E eu... Marcelo... Não, Marcelo Nova. E eu com ciúmes da Jéssica Weber, com o patrão aí da casa. Gelson. Oi? Huberenberg. O cantor do Camisa de Vênus não era o Marcelo Nova? Não, mas ele não é o vocalista. A Magda sabe. Não foi o Não. Marcelo Nova. Não foi. Quem morreu foi o Rodrigo Albornoz. Não, o repórter. O repórter nosso aqui. É o ex-guitarrista, o Carl Franz. O guitarrista. São duas guitarrista. Não. Que cantava as músicas É o Marcelo Nova. Não, desculpa, Carla, não. É que hoje, infelizmente, aos 30 anos, morreu um jovem gaúcho, chama Rodrigo Albornoz. Ele começou a sua carreira aqui em Porto Alegre, trabalhando na RBS, e acabou, por mérito seu, né? Indo embora daqui, trabalhou no Sport TV, enfim, e ele com só 30 anos lutou boa parte da sua vida contra um câncer. E ele tinha melhorado, estava vivendo uma fase melhor da sua vida, aí ele voltou nas Olimpíadas, ele voltou a trabalhar, voltou para o Rio de Janeiro, fez a Olimpíada, fez um belíssimo trabalho, mas não conseguiu vencer. Que doença, né? Doença desgraçada. E ontem o Rodrigo, que a gente conviveu pouquíssimo tempo com ele na rádio gaúcha, inclusive a gente ouvia muito falar nele, enfim. Todo mundo fala que era um menino legal. Não. Estava com todo mundo. Um menino bonito, querido, agradável, simpático, só deixo inteligente, um jornalista ávido pelas coisas, que sabia o que queria e que passou boa parte da sua vida lutando contra essa doença maldita. E o dele era um raro tipo, né? Era um raríssimo tipo de câncer. Ele faleceu ontem e o velório dele aconteceu durante esse dia de hoje, enfim, né? Durante todo o dia, e foi sepultado na Santa Casa, no cemitério da Santa Casa. E obviamente que isso é um jovem, né? Já comove a gente por ser jovem, tanta gente de mais idade sofrendo, enfim, sem solução. Uma pena. Aqueles que conviveram com ele, que foram seus colegas, estão lastimando profundamente. Verdade. E nós aqui também, né? Porque é um colega da gente, uma pessoa que estava... Um menino, né? E é um filho, um neto, um irmão. É uma um pena. amigo. E faleceu Vai. também hoje Desculpa, eu achei que era... o ator, o instrumentista cubano Tito Puente, morreu em Paris. O Tito Puente morreu hoje aos 88 anos de idade. Ele levou para a Europa o ritmo cubano, que é outro negro, né? Negro, né? Levou para lá e fez um grande sucesso na Europa. O Tito Puente faleceu hoje Ele também. tinha estúdio na Flórida e produziu muita coisa boa. Olha, aliás, sabe quem ele fez questão de que fosse para os Estados Unidos? Carlos Santana. Ai, adoro. Carlos Santana tocava guitarra em botecos no México. Demais. E o diria, né? E o Tito Puente viu ele tocando, disse, garoto, você tem que ir para os Estados Unidos. Levou ele para Califórnia, apresentou com alguns amigos músicos lá e deu no que deu. E falando em música, estão completamente esgotados os ingressos para assistir Paul McCartney, dia 13 de outubro, no Beira-Rio. Beira-Rio, Porto Alegre e São Paulo esgotou. Ainda tem alguma coisa em Salvador e em Belo Horizonte. Alguma coisa. E tu? Tô fora. Bom, vou ligar pro Mac e dizer, ó, Big Mac. Nós temos falado muito aqui, quase que diariamente, e
talvez amanhã, segunda-feira, tenhamos alguma notícia sobre a Penitenciária Federal, se será em Viamão, Arroio dos Ratos ou Charqueadas. São agora as favoritas para receber uma penitenciária federal. E está prevista a decisão, né, que será dada pelos técnicos do Departamento Penitenciário na segunda-feira. São estes os 3 municípios. Viamão, Arroio dos Ratos ou Charqueadas. São os 3 municípios. Eldorado do Sul vai se arrepender. Pois é, né? Porque isso aí é recurso, é verba, tem tanta coisa que se abre. Exatamente. E você sabe, até trabalho, né? E você sabe que essas penitenciárias não são grandes, não, viu, Marcos? É 250, 240. No máximo, 220 a 250 presos só, e presos normalmente de outros estados, porque as penitenciárias federais, elas seguram os bandidões, né? Sim. Então eles normalmente pegam e mandam daqui lá, de lá pra cá. Não vê o Fernandinho Beiramar tá em não sei onde? Tá trabalhando, tá comandando a quadrilha toda, mas ele tá preso. Ele tá preso. Mandando nos seguidores. Tá no escritório dele. Falando em presidiário, tá na Papuda, o Rocha Loures, o ex-deputado, dividindo uma cela de 25 metros quadrados com 8 presos. Né? Será que raspou a cabeça? E a mãe dele, a Polícia Federal convocou a mãe dele. A mãe disse, mas o que eu vou dizer? Eu não sei de nada do meu filho, eu não vou dar declaração nenhuma, né? E o pai dele está dizendo, olha, eu vou, tudo que eu sei eu vou contar e tal. Muito desgosto para os pais, né? O grande medo do Planalto não é o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim esse camarada denunciar o presidente. Eu não sei o que pode acontecer se ele denunciar. Se ele disser, eu estava lá como mandado, pau-mandado do presidente. Aí ele não vai dizer nada. Aí o Gilmar Mendes não aceita a prova. Não vale. É contra mim, não vale. Assim agora. Acho que ele não vai dizer nada. Não vai dizer nada. O Palocci, o próprio Gilmar Mendes já fez gracinha lá, aguardar. E Tereza May, hein, que tá com. Tá mal das pernas lá na. A eleição, o resultado sai agora às 11 horas da noite, horário brasileiro, né? E lá ainda é cédula de papelzinho. Papelzinho, tá certo, tem como contar. Tem a prova. Tem como enganar. Fique guardado o papelzinho lá por 90 dias. Então, qualquer coisa, reconta à mão. Exatamente. Agora, a Tereza May é o seguinte, quando ela assumiu, se esperava dela posições fortes, como a da Margaret Thatcher, né? Sim. E ela parece que não largou tão bem assim. Na hora que deram arrepiou. Na hora que deram a chave do cofre e a caneta para ela, parece que ela deu uma amarelada. Por isso que ela perdeu um pouco Pois é, força. nós falávamos de penitenciária agora, na tarde de hoje, a polícia anunciou que achou o assaltante que feriu aquela professora de Canoas. Sim. Mas adivinha quantos anos ele tem? 17. 17. Não vai acontecer nada com ele. Manda para casa dos ilustres hipócritas que apoiam. Em estado gravíssimo. Qual é a diferença de ter 17 anos e meio para ter 18 anos? Não sei também. Não fez Mas sabe o que acontece, Marne? É o seguinte, o Brasil é um país organizado que tem bons legisladores e bons juristas. A Inglaterra, em que a maioridade penal é 12 anos, é uma porcaria. A Alemanha, que é 14 anos, é uma porcaria. Os Estados Unidos, que é 12 anos, é uma porcaria. Esses países não prestam. O Brasil é que é legal. É os nossos juristas, os nossos gloriosos pregadores, pensadores do direito, os nossos legisladores populistas e hipócritas que fazem essa papagaiada. Cuidado, tá da cor do teu blazer. Não vai ficar nada bem. Não é o fervo sangue com esse negócio. Não o famoso blazer. Não fica assim. Esse aí é outro, eu achei né? o teu vinho mais bonito que o meu. Esse aí é Vamos outro trocar? que é famoso. Vai ficar bem legal. Olha, eu acho que não vai servir muito, né? Mas tu fez. Eu acho que vai, ele tá slim. É que vocês estão combinandinho, né? Pior, Blusa preto preta e de vinho. Mas o meu é mais bonito. Lá da Lu Forte, de Carlos Barbosa. Beijo pra toda a galera da Lu Forte. Olha aqui, ó, tenho irmãs, ambas pobres. Atenção. Uma tem filhos negros, com direito a cotas, e a outra tem uma filha loira de olhos azuis, e essa não tem direito. Onde está a justiça social neste caso? Diego.
Digo parentes, não, ele tenta... Desculpa, é eu não o ouvi. Alexandre de Carazinho. Eu não ouvi o início. Ele diz que tem 2 irmãs. Uma tem filhos negros e outra tem uma filha branca de olhos azuis. A que tem filhos negros, eles têm direito a cotas. A que tem uma filha de olhos azuis e loira não tem direito a cotas. Onde é que está a justiça é o que o Gustavo Vitorino diz. Então, tem que ser uma cota social. Pobreza. O Alexandre. Social. Sabe? O que separa as pessoas que merecem apoio e precisam de ajuda são as pessoas pobres, as pessoas caretas, não importa que a cor. não têm condições de ter acesso a uma universidade. Ponto. Não importa. Não interessa, elas podem ser vermelhas, podem ser verdes, podem ser azuis, não interessa. Pode ser índio, pode ser corintiano, pode ser qualquer coisa ruim. Pode ser homem, mulher, papagaio, periquito, sapinho, não interessa. Olha, já que estávamos falando de penitenciárias, o Presídio de Três Passos, no Noroeste, adotou um método que não usa agentes de segurança. Tá? Preocupados com a superlotação carcerária do Presídio Estadual de Três Passos, a classe empresarial e a comunidade do município aprovaram a criação daquela que é a primeira Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, chama APAC. O método considerado inovador já foi implantado em cerca de 100 unidades prisionais do país. Tem no presídio de Itaúna e tem o presídio de Itaúna, que é em Minas Gerais, como uma referência. O modelo funciona como um espaço de ressocialização de presos que cumprem pena, tem rotina de trabalho e educação para voltar ao convívio com a sociedade. Aí tem toda uma explicação que eles dão, claro, não é qualquer preso, né? Mas no método APAC, a reincidência é muito menor, muito, né? Quase zero com relação ao sistema normal, que é 70% de reincidência ou mais. Então é um método que tem dado certo em diversos lugares e que bom que chega ao Rio Grande do Sul. Mas o que a gente percebe é que não depende só do Estado, depende de empresários, depende da sociedade. Que é o caso desse de Três Passos. Exatamente. Né? Ele não nasce simplesmente pelo poder do Estado. Ele é uma força-tarefa de várias, do Estado, da sociedade, como um todo, entendeu? E isso já está mais do que provado que a gente também tem essa cultura errada de que tudo o Estado tem que fazer. Pô, mas a gente tira 40% do nosso... Ok, Gustavo. É isso que está errado. Os caras já me assaltam, me tiram 40% do meu suor todo mês. Ainda tá certo. Tu tens toda a razão. A linha de raciocínio, o que tem que mudar é isso. É que a sociedade não pode ficar de braços cruzados esperando o Estado agir para tudo. Exato, mas daí também é como... Não me tira 40% e deixa aí... comigo. Deixa comigo, eu entendeu? Vou administrar melhor. Né? Exatamente. Né? E você sabe que num país como o Brasil, a implantação desse tipo de proposta, ou seja, vou tirar impostos e vocês vão ficar responsáveis por isso, aquilo. Aí começa a fraude. Mas sem isso tem fraude. Isso já tem também, né? Esse é um método que é reconhecido pela ONU e aí tem que existir, por exemplo, hoje, quando se falava lá no salão onde eu estava fazendo meu cabelo, lá no Bordeaux, aí estava se falando sobre Porto Alegre tá uma porcaria, tá não sei o quê, tá descuidado, tá sujo, tá sempre com jeito de buraco, aí disse, pois é, mas eu votei, eu não votei, eu fez, que não fez, pois é, mas lá na praia, lá em Atlântida, nós formamos uma associação, nós não sei o quê, somos 500 pessoas, não sei o quê, que a prefeitura não faz nada, que a gente não concorde, que não sei o quê, não sei o quê. É isso que tem que ser feito. Tem que pessoas têm tomar para si. Exatamente. Tem que ter iniciativa também tomar da população. Dona Magda, eu queria dar um drops hoje, 2 amigos meus perguntaram para mim, qual a dica que eu daria para um relógio, para um cara que quer surfar? Primeiro, tem que ser a prova d'água. Qualquer relógio de 50 metros, a prova d'água é tranquilo. Só que no mundo do surf, as grifes são diferentes do mundo fashion, do mundo da noite, do mundo da ostentação. As grifes do surf é as marcas australianas Nixon e Rip Curl, para surfista top. Surfista meia boca, com o dinheiro menor, vai de Mormai e Speedo, também é uma marca australiana. Agora foi lançado um relógio... Speedo é australiana? É australiana e é uma marca barata. Eu sempre achei que fosse americana. Eu também. É australiana. Inclusive, é muito famosa nas Olimpíadas de vestir até os atletas que nadam. Isso é bem aquelas roupas de neoprene da Speedo? Da Speedo ganhou quase todas as Olimpíadas. Agora o relógio é barato. O que tu quer dizer com um relógio barato? Nesse aspecto surf, que é diferente dos relógios
ter movimento suíço, o barato seria um relógio até R$500, de 500 a R$1.000 seria médio e acima de R$1.000 seria caro. Agora, esses relógios de surf não pode ter nunca pulseira de couro e nem pulseira de aço inox, que o aço inox cria um problema quando o surfista vai pegar a prancha, ele sempre tem um ilhosa atrás e pode enganchar. Tem que ser pulseira que nem esse cacho, assim, que é de resina, ou silicone ou borracha. É isso. Tá. Então, quem conhece, conhece. E o Brasil está muito bem representado no surf, hein? Sim. Gabriel Medina, Mineirinho, um monte de surfista, a Cris acompanha, até de ondas grandes de também. É essa daqui, ó. Ondas grandes também. Eu fui surfista. Carla. Tu fosse surfista? O Gervásio criou aquela música, Olha só, presta o atenção. surfista calhorda, porque na década de 80 eu ia de Paraty lá para Torres, com uma prancha em cima, botava uma bermuda. Rec na caranga, muito louca pra e dar só para tentar banda. dar em cima das gatas, porque a mulher mais linda é a mulher surfista, loira, de cabelo encaracolado. Agora uma etapa Presta atenção. Em feed. Que é um dos da lugares mais lindos do mundo. WSL, né? Que são os melhores surfistas do mundo. E como disse o Chicão, nós temos vários representantes brasileiros. Mais conhecidos é o Mineirinho e o Medina, porque já foram campeões. Mas né? o Brasil não dá muito espaço para o surfista na mídia, não tem muito espaço. Não, mas aqui. agora está tendo, porque Medina, tem muita sim. gente Nos investindo. Estados Unidos, o Kelly Slater é uma celebridade cheio mundial. de patrocínio. O Medina tem 20 anos, o né? Mineirinho. Mas Aliás, até o o Medina Mineirinho. acho que está meio até perdido, porque o Medina, ele é um talento. Não, ele tem um programa de há dúvida. televisão, ele é marqueteiro. Mas ele é marqueteiro, ele não está focado no no surf como os outros. Por Acho que exemplo, o ele se Mineirinho é perdeu aquele muito. atleta. Ele não tem tanto talento quanto o Medina, Mas ele é dedicado. ele é focado, dedicado. Ele era muito pobre. Esses dias eu vi um documentário, ele voltando da onde ele veio, e ele é super astro dessa comunidade. A gente fala tanto em exemplo aqui, e ele é um exemplo muito positivo dessa comunidade carente da onde ele saiu. Então ele assim, ó, ele é um homem que ele é focado, ele tá ali para surfar. Não interessa a noite, ó, a mulherada que vem junto, né? Porque quando tem o sucesso, tem a mulherada, né, cercando. Então assim, ó, ele é muito aquela focado. sem interesse, aquela sem interesse. O Felipe, por exemplo, Toledo saiu, é outro que tem um talento incrível, mas perdeu a cabeça na etapa aqui do Brasil, xingou o pessoal e não foi pra feed. Então, quer dizer, a gente chega a ter baterias do surf com 2 brasileiros, porque de tantos brasileiros que tem, e cansa de acontecer na chave de 2 brasileiros se encontrarem, o lado positivo é que um vai sair, o tu outro sabe que na década de vai ficar. 80 o surfista tinha mais prestígio que as mulheres que hoje nos anos agora. Por exemplo, teve até uma etapa do WCT em Torres, que ganhou um australiano aqui em Torres. E a Praia da Guarda, que do Embaú, já teve a etapa, a Praia da Macumba, sabe? E aí, perto de Garopaba, teve a etapa do WCT. As mulheres gostavam muito de surfista, mas com a tal de internet, mudou os padrões. A mulher gosta mais do cara... Do playboy. Jogador de futebol, playboy, com grana, que leva ela para uma mega boate, uma mas coisa é que assim. depende O surfista da mulher. é mais natureba. Mas então, perdeu um espaço com o mulherio. mas depende da mulher. Não, porque tem mulher que gatinha gosta até de balada e 25 tem anos. mulher que gosta de praia. Mulher que que nós gosta de estamos praia numa gosta de cidade, surfista. nós estamos num estado que não tem uma tradição de surf que nem tem em Santa Catarina. Mas tem, Chicão. E As pessoas, Florianópolis, aliás, Rio quem de botar Janeiro. uma piscina com ondas aqui no Pois é, isso que eu ia Porto perguntar, Alegre, nós temos vai ganhar muita piscina muito com dinheiro, ondas, tem porque muito lá. os gaúchos, eles são muito surfistas, amam o surf. Saem daqui e tem vão que pra Santa sair Catarina. Mas Tem que hoje, sair para daqui. surfar, tu vai para Tem que sair Torres, pra é um Catarina frio pra do ter cão, boa- e Muitos pinta vão em no Torres inverno uma pra Santa ondinha desse Catarina. tamanho aqui em Torres. Sim, mas é isso que ela está Mas isso que eu dizendo. tô dizendo, eles pegam e vão passar fim de semana em Garopaba, na Praia do Rosa, na Só Silveira, pra pra surfar. pegar onda. Mas só para você ter uma ideia, a Joaquina é o paraíso do surf em Florianópolis. O mulherio de Porto Alegre vai passar um carnaval em Florianópolis. Pra onde é que vai, criança? Jurerê? Não vai para Joaquina. O surf perdeu esse espaço, virou o playboy, como você falou, e os jogadores de futebol também. mas que Agora, mau gosto. sobre o Gabriel Medina, ele não é tão mais bom. surfista. Ele é uma celebridade. Ele é uma celebridade, Ele é garoto um- propaganda. Ele é um cara que faz negócios, garoto propaganda, Tá um junto com o digital Neymar. Junto com o Neymar, influencer. exatamente. Mas Tá assim que ele íntimo foi do campeão Neymar. mundial, eu acho que ele se perdeu muito, porque ele começou a fazer muita festa com o Neymar, e a mulherada, e a viagem. Eu acho que ele acabou Ele tem um programa de um pouco televisão não se chamado tocando. O Mundo Medina. Muito Tu legal. vê, surf é uma coisa e esse lado
Parece que não... atrapalha, eu acho que Desfoca, eu acho. Não Mas controla. o surf discriminou muito. Na década de 80, o cara tinha uma Paraty top, não tinha os carros importados. Hoje, o surfista top, ele anda com Mitsubishi, Full, essas caminhonetes importadas. Houve uma mudança de padrão. Agora, também. eu concordo com o Chicão quando ele diz que nos Estados Unidos é outro patamar, que a Slater é... Califórnia é a pátria do surf, a Austrália também. Bom, deixa eu ler pra... Foi 10 vezes, acho que. Não, termine aí, eu não quero Ele dizer. é um ator, ele. E diz que hoje é um dos donos, parece, tem um laranja por trás, tem laranja até lá, mas um dos donos da WSL é o Kelly Slater. Investidor, deve ser um investidor. E as lifts de surf são caras. Falando em Santa Catarina, o governador Colombo está com problemas na Lava Jato. De que natureza? Problemas e denúncias na Lava Jato, o governador Colombo de Santa Catarina. Pois a gente elogiou tanto, a gente falou tanto. Tão libado. Aparecendo os problemas aí. Cabral o Serginho... Não, denúncias. Denúncias da Lava Jato. O Serginho Cabral, a delação da Gás-Stern... O Serginho. O Serginho, a delação da Gás-Stern declara que Cabral adquiriu 10 milhões em joias com dinheiro de propina. Comprovou só o que já tinha dito. Bom, das 30 peças entre brincos e cordões, Cabral pagou em torno de 4 milhões. Né? E depois tem do outro também. Bom, e o que acontece? Prestaram depoimentos ao juiz Marcelo Bretas, o presidente do grupo, Roberto Stern, o vice Ronaldo Stern, deve ser irmão, o diretor financeiro Oscar Goldenberg e a diretora comercial Maria Luísa. Eles vão pagar multas que totalizam 18,9 milhões e ainda vão ter que fazer as notas fiscais e acertar com a Receita Federal. Olha o prejuízo que deu essa brincadeira. Porque hoje a pessoa que vender alguma coisa sem nota está arriscada a levar uma multa terrível. Então, não preciso de nota. Negativo, eu quero a minha nota, me dá a minha nota. E tem que ir no centro de Porto Alegre. Eu quero a nota. Vai lá no centro de Porto Alegre. Na rua, lá, estão dando nota. Vamos lá. Bancada do Atualidades Pampa. Por favor. Já estou cansado de escrever sobre assuntos sérios e vocês lerem somente os e-mails com elogios à roupa, cabelo, sorriso e outros atributos do senhor Zé Bonitinho. Cara invejoso esse. Leia-se Gustavo. Pois bem. Zé Bonitinho. O cara que menos Respeito com o telespectador, eu estou lendo aqui. Pois bem, de acordo com a Constituição, agora é a parte séria do e-mail dele. Todo poder emana do povo e para o povo. E se nós não nos sentimos representados por esta corja de ladrões que está na Câmara e Senado, qual é o caminho do povo? Está claro? As Forças Armadas têm obrigação de tirar todos, eu disse, todos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Chamar uma Constituinte e colocar lá que todo político tem direito a uma legislatura, sem direito à reeleição e nunca mais poderá candidatar-se a qualquer cargo político. As Forças Armadas são para defender o Brasil de qualquer perigo. O saber jurídico só é válido se corroborado pelo pensamento lógico. Canoas, 8 de junho de 2017. Quem assina é o senhor Sérgio Belíssimo, nosso telespectador. Desculpa, seu Sérgio, se a gente não leu antes no seu e-mail. O senhor está coberto de razão, concordo com o senhor. Tu concorda? Gênero, número e grau. Ele me chamou de Zé Mas não fala assim. Mas o Zé Bonitinho é o perigote das mulheres. Seja profissional e ele tem toda a razão com isso. Não tem não. Eu não acho que o Exército deva interferir. Acho que o regime militar não é um negócio legal. Eu acho que nós temos que mudar pelo voto. Se o senhor disser assim, a gente reclama. Vai dar o Lula. Como é que é o nome dele? Deixa o Gustavo falar. Sérgio Belíssimo. Sérgio Belíssimo. Senhor Sérgio, veja o senhor, o Jader Barbalho foi afastado por corrupção. Na primeira eleição que ele se candidatou, se reelegeu. Fernando Collor fez o que fez. Na primeira eleição que se candidatou, reelegeu. O Maluf se reelege sempre que se candidata. Os dois senadores pelo estado de Alagoas, um pequeno estado que está entre os piores IDHs do Brasil, são Fernando Collor e Renan Calheiros, que se reelegem o tempo todo. Então, sabe, se o povo faz a lambança, o Exército não tem que ficar consertando.
Nós temos que consertar mudando pelo voto, pela conscientização. Ah, não vai mudar. Bom, você vai pensar assim, então que é solução mágica. A solução mágica não existe, porque eu quero só lembrar o senhor o seguinte, o senhor disse que o Exército pode consertar. Consertar o quê? O senhor sabe quem é que mantém a Venezuela do jeito que está? O Exército venezuelano. Nunca teve um ditador na nossa ditadura. Lá não, lá o Chaves era o dono, aqui não. Teve gás e vários patriotas aqui. Tem um grave e crasso erro por detrás de tudo isso. Acontece que o pessoal vai pra televisão, pro rádio, mentir. Aí o Lula ganha mentira a eleição de novo. Ah, mas claro, vai mentir. Vai mentir. Vai ficar no túmulo da mulher, dizendo que a mulher morreu por causa do Lava Jato, bababá, e os caras acreditam nesse rolo aí. As pessoas são assim. Melhorou o discurso. Melhorou. Boa noite, bancada. Para aqueles que repudiam a Justiça do Trabalho, vocês querem o quê? Liberdade de negociação com milhões de desempregados? Sabe o que vai acontecer? Pessoas trabalhando 12 horas por um prato de comida. E nem me venham dizer que nos Estados Unidos funciona. Então vão para lá, empreender, ficarem ricos. Com relação à afirmação do Marne de que o empresário é herói, tem bancos faturando bilhões por trimestre. O S fui eu que botei. Vamos parar com esses interesses patronais. Anderson Antunes de Bento Gonçalves. Totalmente a favor do patrão. Muda-se a CLT. Nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, tem contrato de trabalho. Hoje, eu estava almoçando com um empresário e dizia assim, eu não aguento mais. Tudo que é cara que sai vai para a justiça. O cara ganhava 2 mil por mês, no final do ano, ele teria direito a ganhar 24 mil. O cara entrou com uns 200 pau pedindo do cara. Isso é um absurdo, isso aí. Não, ele falou Vitorino pode falar melhor que eu isso. Os pequenos empresários, os médios, as pessoas que têm pequenas e médias empresas, essas sim não conseguem dar conta. A gente está falando exatamente deles. Sonegador tem que ser cobrado, tem que ser executado. Agora, eu acho que o senhor está falando uma coisa com pouca informação. Porque a reforma trabalhista está se falando tanta bobagem que eu já desisti de ouvir fundamentos daqueles que criticam a reforma trabalhista. Eu acho que ela tem coisas erradas, mas eu estou dizendo o que está errado. Eu quero que me digam o que está errado. Por exemplo, ninguém vai trabalhar 12, 14 horas por dia. A reforma trabalhista, ela está mudando as implicações e as repercussões da atividade laboral. Mas os direitos propriamente ditos, salário, 13º, fundo de garantia, nada disso foi tocado. Nada disso. E tem gente que dizia que vai acabar o 13º, vão tirar o fundo. Não tiraram nada. A única coisa que foi alterada são as repercussões da atividade laboral, a flexibilidade de horário. E a única coisa que foi mudada, na minha opinião, mudou para pior, porque colocou o trabalhador de joelho para os sindicatos. Porque quem vai negociar em nome do trabalhador é os sindicatos. E todo mundo está vendo o que os sindicatos fizeram com o Brasil. E nós somos uma república de bancos, nós somos escravos dos bancos. Os bancos auferiram lucros extraordinários nos últimos anos. A hora que o Palocci abria a boca. Como é? A hora que o Palocci abria a boca. Pelo amor de Deus, então que ele cada falou, medida provisória lá custou milhões, amigo. Essa assertiva aí que ele falou dos bancos... Mas tu fala muito de Constituição, o Vitorino pode me afiançar. Na Constituição diz que ninguém pode cobrar um juro de 12% ao ano ou mais. Tá na Constituição. Pegando uma brecha. Mas, Chico, quem é que obedece à Constituição? O STF, que deveria defender a Constituição, não culpa. Então o cara tem que andar armado na rua lá. Então o cara tem que andar armado. O STF que deveria. Então não é democracia isso aqui. Então, claro que não é democracia. O Brasil é uma esculhambocracia. Esculhambocracia. Isso não é novidade. Por favor, Olha a etimologia dessa palavra. Todo mundo quer saber. O que é essa esculhambação? Esse é de... Eu gostaria que esse assunto fosse pulado. A Carla Krieger tem uma coisa para ler. Aqui o WhatsApp. Vamos lá. Por favor, existe uma dívida que o país deve pagar com os negros. A escravidão é um fato histórico recente. Racismo velado da bancada. Quantos negros tem aí na bancada? De novo esse tema. Nenhum. Porque não tem ninguém que para vir para cá e tal, mas se tiver, sentará. Eu já expliquei quando essa bancada aqui nessa emissora era o Clóvis Duarte, o programa era do Clóvis Duarte. Nós tivemos em outros anos outras oportunidades, uma ou duas colegas que eram negras, que passaram aqui por essa Isso aí sabe que é o quê? Sabe o que é cota? É cota. Vitorino, vai no casinha. É um discurso totalmente ultrapassado. Falando em cota, presta atenção. Vitorino, vai no show dos Mortadelas, que vai ter em Porto Alegre pelas diretas já. Manuel Azevedo. Show de quem? Mortadelas.
Qual é o show das diretas já? Os mortadelos. Não, ela tratou Muito boa, né? das filhas, a pequenininha dela. Ela falou pequenininha dela. Muito boa. Só me né? responde, Os por mortadelos. favor. Estou bloqueada aí do programa para enviar e-mails, porque se sim, eu não escrevo mais. Não tem problema. Não podemos obrigar a ninguém a gostar do que escrevemos, só não quero perder meu tempo. Ainda assim, não sei por que gosto do programa, mesmo com doideira de vocês, kkk, abraços, Aldrin. Aldrin, acho que tu não tá bloqueada porque eu acabei de ler a tua bronca. E a gente Eu recebi a tua bronca, o e-mail, é a eu não sei Boff? onde tá, é Aldrin Boff. Fazia tempo mesmo que ela Aldrin, claro que tu não tá bloqueada, Toda semana ela aparece. acabei de ler o teu xixi, mas eu não sei se alguma outra coisa veio e eu não vi, desculpa. Mas não tá, claro que tu não tá bloqueada, imagina. Ela é bofe? É. Ó, Dona bom Magda, nome programa germânico. maravilhoso. Não faz isso é ruim. A Maria do Rosário já deve estar lutando pela liberdade deste bandido que tirou a vida desta professora em Canoas. Só o que ela defende é bandido, Luiz. Não sei, seu Eu Luiz, não acho mas que não é assim, Verdade, não. pergunta para as pessoas na rua, todo mundo diz isso, diz a mesma coisa que o senhor está dizendo aí. Maria do Rosário é do outro time. Não sou especialista em cotas, diz o seu Everton Ferreira. Mas o que eu depreendo da política de cotas para negros vem da dívida histórica para com essa população de em termos novo de esse exclusão discurso. social. Bom, estou manifestando o nosso Esse discurso de novo? Negro é uma minoria política e, não importando ser rico ou pobre, sempre esteve sujeito a preconceito e exclusão. Por isso, sou a favor das cotas para negros, especificamente falando. Um abraço. O Everton Ferreira, que assiste o nosso programa em São Paulo. Obrigada pela sua Concordo com o colaboração. Everton. Falando em São Paulo, por exemplo, Salvador, na Bahia, 80% da população de Salvador é de negros mestiços, né? Que, aliás, é uma beleza. Agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Aí vai alguém Olha a vai dizer que eu tô felicidade débil mental. dela anunciando isso. Oi, pessoal, boa noite. O Vitorino se enganou. Tá. Ela gosta. O Vitorino se enganou ao atribuir ao Robert Johnson a paternidade de blues. O blues veio antes dele, mas ele, que morreu aos 27, é considerado um dos pais do rock and roll, Quanto junto tempo aos tem de músicos programa? que tocavam no delta do Mississippi. Posteriormente, levariam o som para Chicago, na diáspora. Quanto ao Camisa de Vênus, faleceu o guitarrista Carl Hummels, um dos fundadores da banda. Tempos sombrios para o rock, após Chris Cornell e Kid Vinil. Não seria um momento de uma renovação dos ídolos do rock? Abraços, Flávio Barboni. Flavinho, vai, Chicão. Flavinho, com toda sinceridade, Flavinho, com ternura aqui, ó. Vou dizer uma coisa pra você. Flavinho, Nós vamos falar de rock. não precisa mais nada. Johnson não tem nada a ver. Não precisa mais nada. Chicão, o Robert Johnson não tem nada a ver com o rock and roll. O primeiro rock and roll gravado e reconhecido chama-se Johnny B. Good, gravado pelo o Richards, Little Richard. Não, o outro Richard, o que morreu agora aqui. O Ricardinho? Não. Ah, que coisa O chata. programa vai terminar. Isso é e muita você não vai Chuck Berry, a Cris me socorreu. Foi o primeiro rock oficialmente reconhecido. Tem o Hall of Fame nos Estados Unidos, que reconhece o Hall of Fame of Rock. Lá está toda a história do rock and roll. Então, assim, o Robert Johnson foi na virada do século XIX para o século XX. Então, não tem nada a ver o Robert Johnson com o rock and roll. E outra coisa, você tinha que ter mandado algum nome ou algum registro de algum blues gravado antes do Robert Johnson. Amiguinho, você chutou legal. Um programa incrível. Incrível. Olá, Magda. Agora sim. Chegou o e-mail da Aldrin Boss. Não, é aquele que eu não li. Resolvi escrever para contribuir com o assunto de cotas raciais. Pois bem, meu tio Romeu Baldissera, um rapaz na época do interior, Flores da Cunha, meus avós não tinham dinheiro para financiar uma faculdade de medicina. Então meu tio, com grande dificuldade, estudando com livros na biblioteca de Porto Alegre, passava leite e banana para conseguir se formar em medicina na URGS, aí de Porto Alegre. E conseguiu sua vitória merecida. Um médico singular, tanto que foi convidado por governantes de vários países para dar seus competentes serviços, pois ele era especialista em parasitologia.
Parasitologia. Não precisou de cotas, mesmo sendo branco. Só que na época era sem condições de custear seus estudos. Infelizmente, ele foi encontrado há anos atrás carbonizado em sua chácara em Viamão. Uma morte muito estranha que até hoje não foi esclarecida. Que ele esteja com Deus, descansando e olhando por nossa família. Penso que quando temos vontade e fé em Deus, conseguimos fazer o que quisermos. Abraço, que Deus os abençoe. Aldrin. Achei teu e-mail, Aldrin. Não estava bloqueada, amiga. Bela colaboração. Bela colaboração, bela história. Lamentável só a morte do tio dela, terrível. O grande filósofo holandês Baruch Spinoza dizia que a essência do homem é a vontade. A essência do homem, a pessoa que tem vontade, ela chega lá. Você não foi para a China, de ser lá na China, que você falou aqui? Então, você teve vontade de viajar, de ser modelo. As pessoas têm que querer crescer, né? As pessoas têm que lutar atrás das coisas que querem. A essência do homem é a vontade. O cara tá bêbado quando escreveu essa bobagem. Tá certo. A neurolinguística, o princípio é isso. Tu é o que tu pensa. Ó, o coaching que a guria lá do NIB fazem. Tem é o que tu pensa. Exatamente, o cara tá certo. O Vitorino querer ser um playback. Pensei em sacanagem. Me veio com esse teu dedinho. O Vitorino querer desconstruir Spinoza, o homem escreveu Ética, o maior livro da história do planeta. Que todo mundo deveria ler. Calma. Para com isso, Vitor. Pode ficar certo do outro olho, para. O Vitorino levanta a pressão que tá batendo mal no programa agora. Tem de marca maior esse Spinoza. Spinoza que eu gosto é o que deu o título mundial ao Grêmio. Pra ti, impressionante. É muito exato, é exatamente. Ele só gosta dele mesmo. Spinoza é pra mim é o que deu o título mundial ao Grêmio. É o que deu o título mundial ao Grêmio. Meu amigo, vamos acalmando, vamos acalmando. Vai dar uma dormida agora. O programa está terminando. Obrigada pela sua companhia, somos gratos a toda a sua contribuição. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, logo depois do jornal, é para fazer devagar, não tem pressa, gente, está indo embora. Eu vou comer pipoca em casa agora. Pipoca do micro-ondas. Do micro-ondas dado pela Beatriz. Beijo, tenham bons sonhos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.